Shabbat Shalom, o tema da mensagem dessa Parashá 10, Miketz, ao fim, é a verdadeira provisão. Senhor nosso Pai, a Ti te damos graça pela Tua bondade, pelos Teus ensinamentos, nos ajude, Pai, a estar pronto, preparado, para conhecer os Teus segredos ocultos nas Escrituras, escondido ali, dos sábios, mas que o Senhor tem revelado as nossas vidas. Nos ajude a entender, compreender, receber sobre a nossa vida a Tua presença através da Tua rua. Nós dependemos do Senhor, Bechim Yeshua Mashiach, que assim seja. Tema da mensagem, a verdadeira provisão. O mundo, esse mundo que nós vivemos, está passando por uma grande transformação. Com um futuro cada vez mais incerto, e isso tem trazido sobre as pessoas uma grave crise de apreensão, uma grave crise de ansiedade, e muitas pessoas estão clamando em diversos lugares, pedindo, desejando terem a sua vida de volta, como era outrora, como era no passado recente. O mundo mudou radicalmente nos últimos meses. Tudo ocorreu de forma muito rápida. E as pessoas estão desconfortáveis, inseguras e com o desencadear de tantos eventos sobre a terra, nos céus, com alinhamentos, além dessa enfermidade que não sabemos onde está e as suas reais consequências. E agora, com esta suposta prevenção, que tem provocado imensos debates, divisões, e na verdade, nem sabemos quais serão de fato as implicações dessa prevenção no nosso organismo. Além de tudo isso, situações na natureza, desastres naturais que estão ocorrendo, com implicações sobre a vida das pessoas em toda a terra. O fato é que muitas vidas estão se perdendo nessa terra de forma assustadora. E muitas famílias estão sendo prejudicadas, às vezes com danos irreversíveis. Na época de Yosef, as pessoas seguiam o curso das suas vidas normalmente, trabalhando em suas plantações, cuidando dos rebanhos, na venda e troca dos seus produtos, cuidando das suas famílias, e de repente a terra foi abalada pela fome. E tudo foi alterado rapidamente. Sonhos, projetos de vida e valores foram alterados. Não havia mais alimentos e as pessoas precisavam lutar pela vida. Precisavam lutar pela sua sobrevivência. Nós temos muitas prioridades e valores que podem ser facilmente modificados em uma situação de necessidade. Esta dura situação chegou para Yaakov e sua família. Havia provisões no Egito. Por quê?
eles haviam sido alertados de forma sobrenatural. Ouviram e deram atenção ao alerta. Acreditaram e se prepararam. Por 7 anos, ainda que eles não pudessem ver, diante dos olhos deles, o problema. Se prepararam para o evento de escassez. Guardaram uma parte do que produziam durante 7 anos, estocando com sabedoria, para preservar os alimentos. E posteriormente colheram o fruto da obediência. E puderam ser usados por Hashem para preservar a vida de muitas pessoas no Egito e até em outros lugares fora daquela terra. Para você meditar, você tem se preparado para a falta de alimentos que está em curso sobre toda a terra? O que você fará quando este dia chegar? Para você meditar. Yaakov recebeu informação que havia alimento no Egito e enviou os filhos para comprá-los lá no Egito, que estava abastecido de alimentos e as pessoas corriam para lá para conseguir se alimentar. Faraó teve 2 sonhos. Ficou extremamente incomodado com a situação, procurou pessoas, sábios, no meio dos egípcios para interpretá-los. E não encontrou ninguém que pudesse orientá-lo. Então, o copeiro, tocado pela Ruach HaKodesh, se lembrou de Yosef, que estava preso, relatou ao faraó que Yosef poderia ajudá-lo na interpretação dos sonhos. E faraó mandou buscá-lo lá, na prisão. Faraó contou o sonho a Yosef, ouviu a interpretação e acreditou no que foi relatado. E ainda colocou Yosef como administrador de tudo no Egito. Quando lemos as Escrituras Sagradas, muitas vezes deixamos de avaliar todos os componentes envolvidos em uma situação. Nós sabemos pelos relatos das Escrituras Sagradas quem era Yosef, todas as coisas que ele sofreu, como ele foi lançado na prisão, acusado de um crime que ele não cometeu, portanto inocente. Quando nos envolvemos emocionalmente com alguma coisa, podemos deixar passar desapercebido detalhes importantes em uma situação. Faraó não conhecia Yosef, não conhecia a história dele, não sabia as injustiças que ele havia sofrido ao longo da vida, não sabia que Yosef havia sido lançado na prisão inocentemente. Vamos meditar um pouco mais nesse ponto. Analise você, seja correto. Vamos imaginar que você não conhecesse a história de Yosef, assim como o faraó. Você colocaria um homem que você não conhece, um homem que estava preso por 12 anos, acusado de cometer um crime grave, dentro da sua casa, para administrar todos os seus bens e os seus negócios? Você faria isto?
as pessoas na nossa sociedade provavelmente nem daria crédito às palavras de um homem nessa posição. Um detento. Por quê? Existe muita discriminação. Vamos seguir. Mas Faraó, depois que ouviu as informações de Iosef, ele não consultou a população do Egito, mas perguntou aos seus ministros. Bereshit, Gênesis, versão da UJB, capítulo 41, versículo 38. E Faraó disse aos seus avadim, homens servos: podemos encontrar um homem como este? Um homem em quem está Aruar, Elohim? Ninguém questionou nada. Imagine você tirar um homem desconhecido, um hebreu, um estrangeiro do cárcere e colocar como primeiro-ministro na sua nação. O faraó acreditou em tudo que ele falou e ainda colocou Iosef na posição de administrador de todos os seus negócios. Uau! Não, Faraó não teve nenhuma dúvida para colocar Iosef ali como primeiro-ministro do Egito. Por quê? Ele sabia que Aruach HaKodesh de Hashem estava sobre a vida dele, de Iosef. Aleluia! Ninguém questionou a decisão de Faraó. Mas Hashem, embora desejando fazer o bem para as nossas vidas, normalmente tem sido questionado por muitas pessoas nas decisões dele. Para você pensar. Faraó ouviu a Iosef e soube que sobre a vida dele estava a presença da Aruach HaKodesh. Devido ao sofrimento de Iosef, podemos não perceber a presença do Senhor sobre a vida dele. Mas se o Senhor é com ele, como que ele está sofrendo tanto assim? Nós precisamos estar atentos para reconhecer a presença da Aruach, de Hashem, não somente sobre a vida de outras pessoas, mas também sobre a nossa própria vida. Porque se Aruach HaKodesh estiver sobre nós, as outras pessoas, não importa quem seja, nem aonde estejam, de alguma forma vão tomar conhecimento, sim. Iosef não era perfeito, mas em qualquer lugar que ele estivesse, ele sempre fazia as coisas com muita dedicação, com muito amor, fazia com excelência, se empenhava para fazer sempre o melhor que ele podia. Como servo de Potifar, Iosef foi o melhor. Na prisão, se tornou líder daquele lugar. Como cidadão do Egito, não havia outro que pudesse ocupar como administrador o seu lugar. Uma marca da presença da Aruach HaKodesh. Quando a Aruach de Hashem está sobre a vida de alguém, esta pessoa vai se tornar, dia após dia, cada vez melhor. Serão melhores esposos, esposas, pais, melhores irmãos, melhores filhos, filhas, melhores funcionários. Estas pessoas serão destacadas das demais. Não importa qual seja a situação. Esta pessoa sempre fará o seu melhor. Do mesmo modo que Iosef, porque a presença do Senhor estará sobre a vida dela, capacitando-a para fazer as coisas como deveria ser feito, sendo o modelo
para trazer a presença de Hashem para essa terra, para a vida de outras pessoas. Faraó sabia que estava diante de um homem que tinha a rua de Elohim. Muitas pessoas nessa terra têm se dedicado a conquistar. Estudam para ter uma boa formação, ter um bom emprego, ter uma boa casa, um bom veículo, uma família, filhos, entre outras coisas. Desejos nobres, é verdade. Mas Yosef havia sido retirado da sua família, da sua casa, do seu trabalho ao lado do seu pai. Perdeu a túnica longa, de mangas compridas. Tudo isso com 17 anos de idade. Yosef foi vendido como escravo. Não possuía mais nada e estava com o seu futuro completamente incerto. Porém, com a sua confiança, com o temor ao nome de Hashem, ele obteve o favor do Senhor. E com o seu proceder, foi conquistando o coração das pessoas. Não devemos nos dedicar em recebermos a presença de Hashem através da Ruach HaKodesh para atender os nossos interesses pessoais. Mas devemos buscar o Senhor por quem Ele é, de fato, e representa nas nossas vidas. E quando fizermos isso com todo o nosso coração, o Senhor se revelará sobre a nossa vida, na vida de outras pessoas, por meio da nossa vida. O Senhor deseja que conheçamos qual é a importância da Ruach HaKodesh para o bem da nossa própria vida. Hashem deseja que neste tempo que estamos entrando, que possamos receber a capacitação que foi colocada sobre a vida de Yosef, principalmente na administração de recursos, armazenamento de grãos, água, entre outras coisas, para que a vida seja preservada. Sem a Ruach HaKodesh, Yosef não teria como fazer absolutamente nada. Não teria como interpretar os sonhos do padeiro, do copeiro, não teria como interpretar os sonhos de Faraó, não saberia qual conselho dar para salvar milhares de pessoas da morte pela fome, entre tantas outras coisas. Irmãos, existe um grande enfoque na vida de Yosef. Porém, muito pouco é mencionado sobre a verdadeira provisão que estava sobre a vida dele. Mencionado, porque foi reconhecido pelo faraó. E Yeshua, o Mashiach de Israel, quando esteve nessa terra, precisou ser cheio da Ruach HaKodesh. Apesar de sabermos sobre isto, normalmente não paramos para meditar nessas questões. E Yeshua foi até Yohanan, o imersor, no rio Yarden, no rio Jordão, na terra de Israel, passou pela imersão em água, e ali foi preenchido com a presença da Ruach de Hashem. E assim, em obediência às instruções de Hashem, pôde realizar pelo poder da Ruach HaKodesh muitos e grandes milagres. A Ruach HaKodesh deseja
que compreendamos hoje a importância que existe em estarmos prontos para receber da sua presença. Receber o poder para realizar nesta terra a vontade de Hashem. Isto realmente tem valor permanente. Normalmente temos lido os textos das Escrituras Sagradas que mencionam sobre a Ruach de Hashem, como se a Ruach fosse apenas uma apêndice do descritivo, e temos deixado de observar a essência dos fatos. Assim como ocorreu na vida de Yosef, na vida dos profetas, na vida de Yeshua, o Mashiach de Israel, o nosso exemplo fundamental, a nossa pedra angular que muitos ainda têm rejeitado. Yeshua, antes de iniciar o seu ministério nessa terra, foi preenchido com a presença da Ruach HaKodesh. Enfrentou ameaças e perigos de morte, enfrentou todos os desafios e superou todos os obstáculos, trazendo para essa terra a presença de Hashem, pelo poder da Ruach HaKodesh. Nós temos enfrentado muitas lutas desnecessárias e perdido muitas batalhas por não estarmos ainda adequados para recebermos sobre a nossa vida a presença da Ruach HaKodesh de Hashem. Uma vida ao lado do Senhor não está isenta de lutas, de algumas tristezas, alguns sofrimentos. Porém, todas as lutas por causa do nome de Hashem, através de Yeshua, são extremamente nobres e compensadoras. E nestas batalhas, pelo poder da Ruach HaKodesh, receberemos o favor de Hashem, e com este poder, receberemos a vitória. Os Talmidim havia passado 3 anos e meio aprendendo com Yeshua, e estavam prestes a serem enviados por Yeshua para o serviço de Hashem, nessa terra, somente com o essencial: estarem cheios da Ruach HaKodesh. Yohanan, João, capítulo 20, versículos 19 a 22. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro dia da semana, os Talmidim estavam reunidos a portas trancadas por medo dos habitantes de Yehudá. E Yeshua entrou, pôs-se no meio deles e disse: Shalom Aleichem, Shalom sobre vocês. Tendo-os cumprimentado, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os Talmidim ficaram tomados de alegria quando viram o Senhor. Shalom Aleichem, Shalom sobre vós. E Yeshua repetiu: Como o Pai me enviou, eu também os envio. Tendo dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebam a Ruach HaKodesh. Yeshua entregou a eles tudo o que eles precisavam receber para seguir nessa terra a serviço de Hashem, resgatando vidas nessa terra e alma para a vida eterna. Yosef, na sua vida, recebeu perseguições, opressões, injustiça, foi livrado da morte. Tudo que ele fazia prosperava, era abençoado, perseverou, sustentado pela Ruach HaKodesh, e pôde assim ver realizados seus sonhos.
recebeu a restituição da sua vida e pôde ser usado por Hashem para que muitas outras vidas fossem preservadas diante da fome que estava sobre toda a terra. Yeshua, pelo poder da Ruach HaKodesh, teve o seu nascimento nessa terra de forma sobrenatural. Matitiar, Mateus capítulo 1, versículo 20. Mas enquanto pensava sobre isto, o malar de Adonai lhe apareceu em um sonho e disse: Yosef, filho de Davi, não tenha medo de receber Miriam em sua casa como mulher, pois o que foi gerado nela procede da Ruach HaKodesh. A Ruach HaKodesh, com o seu poder, tem realizado nessa terra grandes milagres e proporcionado grandes ensinos, esquadrinhado por muitos sábios, por muitas pessoas, em vão. Lucas capítulo 10, versículo 21. Naquele momento, Yeshua transbordou de alegria na Ruach HaKodesh e disse: Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque escondeste estas coisas das pessoas sábias e cultas e as revelastes às pessoas comuns. Sim, Pai, agradeço por ter sido esta a tua vontade. Pelo poder da Ruach HaKodesh, Yeshua foi ressuscitado. Embora esteja definido ao homem viver uma única vez, Hashem, pelo poder da Ruach HaKodesh, pode ressuscitar a vida de uma pessoa quantas vezes ele desejar. Romanos capítulo 8, versículo 11. E se a Ruach, que ressuscitou Mashiach Yeshua dentre os mortos, habitar em vocês, então aquele que ressuscitou Mashiach Yeshua dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio da sua Ruach, que habita em vocês. Ao lermos a Escritura Sagrada, não podemos mais definir a Ruach HaKodesh como uma assistente, um coadjuvante. A Ruach HaKodesh é sabedoria, entendimento, força, conselho, conhecimento e o temor de Hashem. Como está escrito no livro de Eshayahu, capítulo 11, versículo 2. Na Haftará lemos que Shlomo usou a sabedoria que recebeu de Hashem para liderar o povo de Israel. Imagine o que pode ser feito nessa terra para edificar o reino dos céus, se uma pessoa estiver cheia da presença da Ruach HaKodesh, que nos foi outorgada, concedida por Hashem. E este é o desejo de Hashem para a nossa vida. A Ruach hoje nos convida a ter o desejo de ser preenchida com a sua maravilhosa presença. Yeshua testemunhou sobre quem inspirava Meler Davi. Marcos capítulo 12, versículo 36. O próprio Davi, inspirado pela Ruach HaKodesh, disse: Adonai disse ao meu Senhor: sente-se à minha direita até que eu ponha seus inimigos debaixo dos seus pés. Meler Davi enfrentou muitas perseguições ao longo da vida dele. E Hashem sempre esteve com ele, guardando, protegendo. Mas Davi cometeu alguns erros que o afastou da presença do Senhor. E este período foi muito difícil para Meler Davi, que enfrentou na vida dele batalhas intensas, deixou de louvar,
deixou de sentir a presença do Senhor. Mas, quando ele foi confrontado com o erro dele pelo profeta, ele se arrependeu, se voltou para o Senhor e em seu profundo sofrimento clamou. Terlim, Salmos 51, versículo 13. Nas demais versões, versículo 11. Não me afaste da tua presença, não me retires a tua Ruach HaKodesh. A relação de Davi com o Senhor naquele momento se tornou mais importante do que a riqueza que ele tinha, do que o seu reinado, do que a sua própria família. Nós precisamos com urgência ter um entendimento da importância vital da presença da Ruach HaKodesh em nossas vidas, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Hashem ocultou a Ruach HaKodesh nas Escrituras Sagradas, deixando apenas alguns detalhes para que possamos buscá-la. Cabe a cada um de nós identificar onde está a Ruach HaKodesh, a Ruach de Hashem. E quando fizermos isso com todo o nosso coração, certamente o encontraremos. E poderemos trazê-la para a nossa vida. Isaías capítulo 63, versículo 11. Então seu povo se lembrou dos dias do passado, dos dias de Moshe, onde está aquele que trouxe do mar com os pastores de seu rebanho? Onde está aquele que colocou sua Ruach no meio deles? Nas rebeliões do povo de Israel no deserto, principalmente de Korah, ainda que eles falassem contra Moshe e Aharon, na verdade eles estavam se rebelando contra a Ruach HaKodesh. Estevan disse ao povo de Israel, Gevurot, Atos Poderosos da Ruach HaKodesh, capítulo 7, versículo 51. Povo teimoso, com o coração e ouvidos incircuncisos, vocês se opõem de modo contínuo a Ruach HaKodesh. Qual dos profetas, seus pais, não perseguiram? Eles mataram aqueles que disseram de antemão sobre a vida do Sadik, Yeshua, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Estevão, em uma época de muitas perseguições sobre os judeus messiânicos, foi morto por anunciar a verdade. Povo de Israel, povo de Hashem, esta mensagem se faz urgente em nossos dias. Sei que já ouvimos falar muito sobre a Ruach HaKodesh, mas hoje precisamos tratar essa questão com uma atenção diferenciada. Precisamos permitir que o mover da Ruach seja de forma plena sobre as nossas vidas. Precisamos mudar o nosso modo de pensar, nosso modo de falar, o nosso modo de agir, permitindo que as nossas atitudes sejam totalmente direcionadas e inspiradas pela Ruach de Hashem. Não sejamos nós pessoas que resistem à Ruach HaKodesh, mas que possamos deixar a nossa vida ser conduzida para a presença de Hashem através de Yeshua, pelos conselhos da Ruach de Hashem. Yeshua deseja que tenhamos essa provisão nas nossas vidas hoje, agora. Yohanan, João, capítulo 14, versículo 26. Mas o conselheiro, a Ruach HaKodesh, a quem o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará tudo. Isto é, fará lembrar tudo o que lhes disse. Sem a Ruach de Hashem, não temos como aprender, não temos como ensinar as coisas corretamente.
Sem Aruar, não temos como reter na memória do nosso coração as palavras, as promessas de Hashem. Não temos como ter o equilíbrio das nossas emoções, principalmente em situações de calamidades. Não temos como estar no centro da vontade de Hashem. Romanos capítulo 8, versículo 16. A própria Aruar dá testemunho à nossa Aruar, que somos filhos de Deus. Sem o testemunho da Aruar de Hashem, não temos como saber se somos de fato filhos de Hashem. Avalie você a sua própria vida. Avalie as suas ações, as suas reações, e você saberá se a presença da Aruar de Hashem tem ou não conduzido a sua vida. Não siga mais os seus dias com dúvidas sobre a presença do Senhor na sua vida, mas busque pelo Senhor, pelas mudanças que você precisa fazer na sua própria vida. Hashem tirou o povo da servidão do Egito, porém, muitas pessoas não conseguiram tirar o Egito dos seus corações. Estavam sempre olhando para trás e murmurando. Não seja mais dessa forma. Não. Com a sua vida. Romanos 8, capítulo 15. Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos 8, versículo 15. Porque vocês não receberam uma Aruar de escravidão para conduzi-lo novamente ao medo. Em vez disso, receberam a Aruar, que nos torna filhos, e por meio do qual clamamos Abba, Pai querido. Preste atenção na origem do medo. A ausência da Aruar de Hashem é que produz o medo no coração das pessoas. Entretanto, com a Aruar de Hashem sobre as nossas vidas, ainda que estejamos passando por um caos momentâneo, nós não seremos abalados. A Aruar de Hashem é a única que pode nos convencer em amor dos nossos erros, dos nossos pecados, dos nossos delitos, e nos conduzir ao arrependimento, se assim nós permitirmos. Não resista à Aruar de Hashem. Nós só podemos servir a Hashem da forma que Ele estabeleceu através da Ruach HaKodesh. E assim teremos somente as memórias e as lembranças do passado que precisamos ter, que precisamos saber. E também teremos informação sobre o futuro para fortalecer a nossa vida presente e fortalecer assim a vida dos nossos irmãos. A Aruah de Hashem é o óleo da alegria em nossas vidas. Yeshayahu, Isaías, capítulo 61, versículo 3. Sim, para servir aos pranteadores de Sión, dando-lhes coroa no lugar de cinzas, óleo de alegria no lugar de pranto, um manto de louvor no lugar de um espírito pesado, para que seja chamado carvalhos de retidão, plantados por Adonai, dos quais se orgulhará. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 a 23. Mas o fruto da Ruach HaKodesh é o amor,
alegria, shalom, paciência, generosidade, hesed, bondade amorosa, fidelidade, mansidão, humildade e autocontrole. Contra essas coisas não existe banimento na Torá. Nós precisamos nos empenhar para produzir os frutos da Ruach de Hashem e sermos motivo de alegria ao nosso Pai que está no céu, e não mais motivo de tristeza. Não podemos mais viver como as outras pessoas vivem nesse mundo, sendo arremessadas em confusão de um lado para o outro o tempo todo. A Ruach de Hashem é uma promessa de Yeshua para as nossas vidas, e para recebermos precisamos, preste atenção, pedir, desejar buscá-la com integridade no nosso coração, vivendo uma vida pelas Escrituras Sagradas, em obediência a Hashem, e assim receberemos. Lucas capítulo 11, versículo 13. Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o Pai dará a Ruach HaKodesh do céu, a quem continuar a pedir. Mas precisamos estar pronto para receber. Medite sobre essa questão. Você precisa dessa resposta para a sua vida. Você já orou pedindo com insistência que Hashem derramasse sobre a sua vida a presença da Ruach HaKodesh? E eu acredito que muitas pessoas ainda não tenham uma consciência clara da importância dessa petição. Mas precisa ser feito com muita responsabilidade. Principalmente para enfrentar os desafios que estão se formando sobre toda a terra, onde não teremos nenhum espaço para uma única decisão errada, sob pena de perdermos vidas. Para nós fecharmos, que possamos compreender e identificar a atuação da Ruach de Hashem através da Escritura Sagrada, observar a presença da Ruach com os seus frutos na nossa própria vida, identificar e remover todos os impeditivos, obstáculos que afastam a Ruach da nossa vida. Faraó perguntou aos seus oficiais onde acharia um homem como aquele em quem havia a Ruach de Elohim. Hoje precisamos decidir de modo definitivo se vamos ser pessoas como Yosef foi, buscando o precioso com a correta compreensão do que significa ter sobre nós a presença da Ruach de Hashem. Em Esgalos, capítulo 22, versículo 17, nos ensina que a Ruach de Hashem e a noiva dizem: vem, para a volta do nosso Senhor e Salvador, Yeshua, o Mashiach do povo de Israel. Este mover será primeiro solicitado pela Ruach HaKodesh e depois por todos que aguardam o retorno do Mashiach. Hoje, cada um de nós estamos sendo convidados pela Ruach HaKodesh a diligentemente buscar pela presença dela nas nossas vidas. Mas para que você possa ser preenchido por esta presença, a presença da Ruach, é necessário que você se esvazie do velho, principalmente de você mesmo. Avalie os frutos da Ruach que estão faltando
na sua vida. Entregue a sua ansiedade, as suas dúvidas, os seus medos a Hashem, e Arua vai te ajudar a suportar os desafios da vida até você completar a tão desejada vitória. Arua vai ensinar a você o que as Escrituras de fato são e o seu real significado, com uma prática, primeiro, na sua própria vida. Com Arua sobre a sua vida, você certamente viverá o novo de Hashem. E as pessoas ao seu redor, que conhecem a sua história de vida passada, saberão que você se tornou em uma outra pessoa. E talvez essas pessoas desejem também esta mudança sobre a vida delas. Que você então seja o modelo do Mashiach. Que decidamos ser cheios da Arua de Elohim. Que Hashem ouça as nossas orações como uma só pessoa pedindo. E à medida que dermos mais lugar para a Arua atuar na nossa vida, mais seremos preenchidos pela sua gloriosa presença. Que a Arua HaKodesh possa convencer o seu coração sobre a importância dessa ministração em nome de Yeshua, o nosso Mashiach. No próximo Shabat, dia 26/12 de 2020, teremos uma única Parashá 11, Vaigash, e aproximou-se. Essa Parashá descreve a súplica ardorosa de Judá pela vida de Benjamim, ao poderoso governante egípcio, Yosef, ainda não reconhecido pelos irmãos, alegando que Yaakov, seu pai, morreria de desgosto se perdesse o filho mais novo. E Judá oferece a sua própria vida para permanecer no Egito como escravo no lugar do seu irmão mais novo. Yosef, então, decidiu revelar sua identidade aos seus irmãos, que ficaram espantados. Yosef perdoou os seus irmãos, declarando que Hashem havia usado a vida dele para providenciar a sobrevivência de muitas famílias naquela época de escassez. Hakol Letová. Tudo coopera para o bem daqueles que temem o nome de Hashem. E assim segue. Convoco todos a fazerem essas leituras e que Hashem possa falar poderosamente com cada um de vocês, em nome de Yeshua, o nosso Mashiach. Senhor nosso Pai, nos ajude a entender, compreender os teus segredos nas tuas escrituras, nos ajude a estar pronto e preparado para receber a presença da tua Arua HaKodesh sobre a nossa vida. Nos ajude a saber, Pai, o que existe em nós que ainda pode entristecer o teu coração, seja no nosso falar, no nosso proceder, Pai, até parar para ouvir alguém falar mal de outra pessoa, entristece o teu coração e afasta a tua Arua HaKodesh das nossas vidas. Nos ajude a ter sabedoria para aproveitar cada oportunidade, não importa qual seja, para propagar a tua luz nessa terra. É o que eu lhe peço. E que possamos, Pai, esvaziar de nós mesmos, esvaziar do mal que nós recebemos como herança na nossa vida. Que a gente possa estar pronto, com uma conduta correta diante do Senhor, para ser preenchido pela tua Arua HaKodesh. Precisamos estar sensível à tua voz, saber o que fazer. E só temos uma forma, Pai, de não errar. É estarmos na tua presença, ouvindo os teus conselhos através da tua Arua. É o que eu lhe peço. Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja.